Olá, bem-vindos a mais um episódio de programação recreacional e educacional. No episódio de hoje vamos falar sobre PDA, autômatos de pilha. E o que são autômatos de pilha? É um autômato finito normal, mas com uma pilha, que ele usa como memória auxiliar ali. Isso permite reconhecer a linguagem livre de contexto, como a gerada pela gramática de Chomsky. O PDA ele reconhece a linguagem livre de contexto, ele lê um símbolo da entrada, e verifica, está sempre verificando ali o topo da pilha, A partir disso ele pode empilhar ou desempilhar as operações ali de push e pop, as operações fundamentais da estrutura de dados pilha. É essa aqui que o autômato ele usa, E quando ele chega, quando é que ele reconhece a cadeia, quando é que ele reconhece ali, dada a cadeia de entrada, quando a cadeia termina e a pilha está vazia, Se essas duas condições forem satisfeitas, o autômato ele reconhece ali a, aquela, aquele alfabeto. Então, para a linguagem, por exemplo, de A, N, B, N, para todo N maior ou igual a 1, a gente empilha cada A e para cada B a gente desempilha. E a gente verifica se a pilha está se a pilha tá vazia, e a entrada acabou. Com isso, o autômato ele aceita aquela entrada. Então, dito isto, aqui eu tenho um breve exemplo aqui do que é o que é o conjunto de é o conjunto finito de estados. O sigma é o alfabeto A e B, o gama é o alfabeto da pilha, A e Z, o azão marcado de azinho, e o zezão é o símbolo base da pilha. O Q0 é o estado inicial, o zezão, como eu falei, é o símbolo da pilha, é o símbolo inicial da pilha, o QF é o estado inicial. E essa aqui são as transições, Q0 recebeu A aqui, empilha A sobre Z, está na pilha, continua no estado 0, tem AZ na pilha. Q0 recebeu A, recebeu A ali, empilha mais um A sobre o A que já está na pilha, Ali fica 2A na pilha, continua no estado Q0. Q0 recebeu B, ele retira, começa a desempilhar ali, o A que está na pilha, muda para Q1 e não empilha nada. Daí, e assim sucessivamente. Então, para a gente estar demonstrando isso aí, eu vou estar criando aqui um esboço para provar essa ideia aqui, teoricamente, provar essa ideia. Então aqui, para dado o meu autômato, aqui, a nossa linguagem, ela é essa aqui, a linguagem vai ser essa daqui, AN, AN e ANBN, essa vai ser a nossa linguagem, aqui, para todo N maior ou igual a 1. Então, visto isso aqui, nós vamos estar criando o autômato que vai reconhecer essa linguagem aqui, o autômato com a pilha, a memória auxiliar do autômato. Então, aqui eu vou desenhar o meu estado inicial, que é o Q0, e vou desenhar aqui o meu estado final, que é o Q1. Aqui eu já vou usar dois estados, Q0 e Q1, para representar e ficar mais simplificado, Então aqui então a gente vai ter o nosso alfabeto, que é A e B, Aqui é o nosso alfabeto. Cadê aqui? Isso aí. Aqui o nosso alfabeto é representado aqui pela letra sigma, que é o conjunto A e B aqui, Então, no estado Q0 é o estado inicial, Então aqui ele recebeu A, ele se mantém no próprio estado Q0, então aqui basicamente é um loop. Então aqui eu vou ter um conjunto de dado aqui, no estado Q0 ele recebe A, ele empilha ali ele não, aqui não desempilha nada e empilha um Z, vou colocar aqui um Zzão, ele empilha um Zzão na pilha, na nossa pilha. Então a nossa pilha aqui, ela tem que ser representada por uma estrutura de dado, genericamente mesmo, é a pilha, digamos assim. E no estado Q0 recebendo um B, a gente muda para o estado Q1, que é o nosso estado final, transitando, consumindo um B. Então aqui basicamente a gente consome o B aqui e a gente desempilha um Z e não empilha nada. Não empilhamos nada. Essa letra aqui é o epsilon, para representar aqui as cadeias vazias.
E aqui, estando no estado Q1, também recebendo um B, a gente vai fazer um loop aqui, né? Também a mesma coisa, a gente desempilha um B, a gente consome um B, desempilha o Zzão e não empilha mais nada. Então, é basicamente isso que o autômato, esse aqui é o autômato que o autômato compila, né? Que vai reconhecer essa cadeia aqui, A ou B. ANBN quer dizer o quê? Quer dizer que a mesma correspondência de A tem que ser a mesma correspondência de B. Se não for, o autômato ele não vai reconhecer essa cadeia. Por exemplo, dado essa cadeia de entrada aqui, A, B, B, tem que reconhecer essa cadeia, porque eu tenho 2A e 2B. Agora, se eu tenho A, B, B, essa aqui não vai ser reconhecida, porque a quantidade de A que eu tenho é só uma e a quantidade de B que eu tenho é 2. Para provar isso aí, a gente pode fazer um teste aqui. Então, estando no estado Q0, aqui consumiu o A, o primeiro caractere o A, então aqui eu faço um loop para o próprio estado Q0, consumindo a letra A, não desempilho nada e empilho um Zzão na pilha, então eu coloco um Z na pilha aqui. Então com isso o autômato sabe que eu acabei de consumir um A ali. E aí, mais uma vez, consumindo mais o A, o mesmo processo, transita para o estado Q0, consumindo um A, não desempilho nada e empilho mais um Zzão aqui. E agora aqui o próximo caractere para ser lido é o B. Então aqui, basicamente, eu consumo a letra B transitando para o estado Q1, desempilho um Z, desempilho aqui, cadê? Desempilho aqui um Z, então eu vou cortar esse Z daqui e não empilho nada na pilha. Então eu estou no estado Q1. O próximo caractere a ser lido é o B. Então, mais uma vez aqui, eu faço um loop aqui no estado Q1, consumindo o caractere B, desempilhando um Z, que é o próximo da pilha, desempilho Z e não empilho nada. Então aqui o autômato vai verificar, a cadeia terminou? A cadeia terminou. A pilha está vazia? A pilha está vazia. Então essa cadeia aqui foi aceita pelo autômato. Já essa daqui, fazendo aqui o mesmo trajeto, no estado Q0, recebendo aqui um caractere A, eu consumo esse caractere A, aqui permaneço no estado Q0, não desempilho nada e empilho um Zzão na pilha. Então aqui coloco o Zzão na pilha, reformular a pilha de novo aqui. Coloco um Zzão na pilha. Então eu consumi um A, ainda permaneço no estado Q0. O próximo caractere a ser consumido é um B. Então eu transito de Q0 para Q1, consumindo um B, consumindo aqui o caractere B, desempilhando um Z, desempilhei o Z e não empilhei nada. Não empilhei nada. Estou no estado Q1. O próximo aqui é um caractere B. Aqui aqui eu isso aí, desempilhei um Z, então aqui é o próximo caractere aqui é um B de novo. Então aqui eu estou no estado Q0, aqui eu vou no estado Q1, eu vou ler um B, ler mais um B, eu vou desempilhar um Z da pilha, opa, mas não tem mais Z na pilha, a pilha está vazia, eu não vou empilhar nada. Então aqui não bate, porque eu tinha que desempilhar um Z, mas não tem mais Z. E aí? Então essa cadeia aqui, ela não é reconhecida. Então é basicamente assim que funciona um autômato de pilha. Então, e é isso daí. Então agora eu quero estar provando essa teoria aqui via código. Vamos escrever um programa aqui simples em Go, que a gente vai estar provando essa teoria aqui que nós acabamos de apresentar aqui no quadro. Então, vamos lá. Vamos lá então, tá implementando aqui, criando a implementação em Go do nosso PDA. Então, como de praxes, vamos lá vamos criar aqui, vamos criar uma implementação em Golang. Então, de praxe, né, vamos iniciar aqui o programa main.go. Então, aqui vai ser o nosso package main e aqui vai ser a nossa func main, como de costume. Então aqui é fmt fmt.println, o bom e velho hello world. E aqui tá faltando importar o pacote fmt da biblioteca padrão. Então beleza, aqui tá me causando um erro, acho que é do próprio editor. Vamos ver se isso aqui funciona. Então vamos dar aqui um go run main.go e bom, tá lá, hello world. Beleza. Então, dito isso, não vou usar esse arquivo main agora, né? Eu vou criar aqui um outro arquivo que eu vou chamar de state. Vai armazenar aqui, vai representar
ele vai representar o estado do PDA. Então aqui é do package main também. Então aqui eu vou criar uma constante que eu vou chamar de epsilon. Vai ser um running, vai começar com 0. Isso aqui vai me representar isso aqui vai me representar as transições vazias, né? Transições vazias como 0 ou null. Basicamente isso daí, representar as transições vazias aqui é Ctrl Shift U, se eu não me engano. Então isso aqui vai me abrir isso aqui, eu vou dizer que é 03D5. Pronto, é o símbolo do epsilon para transição vazia, 0 ou 1, como o caractere no chá. Beleza. Então é isso aí. Então vamos criar uma struct que vai representar as transições, transition. Ela vai ser uma struct, ela vai ter aqui os seguintes campos dentro dela, né? Os seguintes campos ali. Vai ser o current state, que vai representar o estado atual que a transição tá. Vai ter um input symbol, que vai ser do tipo run, que vai ser o símbolo de entrada ali. Um stack top, que vai representar o topo da pilha, vai ser do tipo run também. Vai ter o next state, que vai representar aqui qual que é o próximo estado que a transição deve avançar, né? Então aqui vai ter o meu stack push, que vai ser o qual que eu vou empurrar ali para fazer um push para dentro da pilha, que vai ser um slice de run. Então essa daí essa é a stack transition, que vai representar ali os estados de transição do PDA. Então aqui agora eu vou estar implementando partindo aqui para o PDA em si, né? Esse PDA, ele basicamente precisa ter aqui os estados, né? State, vai ser um slice de string, vai ter o alfabeto, que vai ser um slice de run. Aqui ele vai ter uma stack alphabet, a stack do alfabeto, que vai ser também um slice de run. Só para apresentar aqui, o alfabeto e a stack do alfabeto, o PDA aqui, ele está sendo representado pelo deixa eu salvar aqui, ele está sendo representado aqui pelo isso aqui, basicamente isso aqui. Então aqui os estados, aqui o alfabeto, a stack alfabeto, o alfabeto da pilha, aqui o estado inicial, o símbolo e o símbolo da pilha e o estado final. Então basicamente isso aqui que a gente está modulando, a gente está montando aqui, né, a nossa struct PDA. Então aqui vai ter a função de transição, que vai ser ali as transition, que é do tipo transition. Só que isso aqui é um slice, né, ali são as transições, as funções de transições, o init state, que vai representar o estado inicial, é do tipo string, e aqui vai ter um final state, vão ser os estados finais, e aqui vão ser um map string bool, aqui vai representar os estados finais, né? Então aqui vai ser um mapa, aqui na chave dele vai ser uma string e o valor dele vai ser booleano para saber se ele é final ou não. E aqui eu vou precisar da stack em si, né, que vai representar aqui a nossa pilha, vai ser um slice de runs, vai representar aqui a nossa pilha, a memória auxiliar do PDA. E aqui vai ser o current state, né, qual que é o estado atual dele também. Então, eu acho que é basicamente isso daí. PDA, ele tem os estados, um slice de string, o alfabeto também, né, que é um slice de run, a stack do alfabeto, que é um slice de run também, as transições, transition, né, que é um slice de transition, a estrutura ali em cima, um slice que vai representar ali basicamente a função de transições. O estado inicial, como string, aqui vai ter os estados finais aqui, que vão dizer se pode ter um ou mais, né, pode ser um ou mais estado final, por isso que
por isso que é um mapa aqui de string e booleano, para indicar se ele é final ou não. Então aqui vai ter a stack representada pelo classe de running também e o current state. Beleza, e com isso aí, agora vamos estar representando aqui, criando como é que se diz em orientação a objeto, um método, que é o método desse PDA aqui. Então eu vou chamar de P, ele vai ser um ponteiro do próprio PDA. Isso aqui em Golang indica que essa função que eu vou criar aqui agora, ela vai ser um método dessa struct de PDA ali. Então aqui eu vou chamar de simulate. Simulate. Isso aqui vai, o próprio nome já disse, é auto-intuitivo. Simulate vai simular ali ela vai me simular ali, né, o PDA ali, os estados do PDA e as transações também. Então essa função simulate, ela vai receber aqui um input que é um conjunto, né? Então vai ser aqui um slice de running. Então aqui um input, né? Por que não é inputs? Porque esse aqui, um slice de running, basicamente é um caractere só. Então por isso que não é input, basicamente isso. Running é um caractere. Então se isso aqui fosse um slice de string, isso aqui ia ser inputs. Como não é, então é um running. E como é o running, então no caso é o input no singular. Então agora que assim vai ser o state aqui, o state que é uma string, e aqui ter a stack, que é um slice de running também. Essa função aqui ela vai me retornar um booleano. Esse daí. Então aqui, só para o compilador parar de reclamar, aqui eu vou colocar como false, beleza. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente precisa checar aqui se o input, só que aqui é o tamanho. Se o tamanho do input que está sendo passado ali, ele é igual a 0. E também a gente precisa fazer aqui uma outra condicional para verificar se o p.finalState, o que é esse p aqui? Esse p é o PDA. Então p, a seção daqui, a propriedade final state aqui, na posição do estado que está sendo mandado ali. Lembrando que esse final state é um map de string, aqui ó, string booleano. Então esse map aqui, na posição do estado, que é uma string, ele vai me dizer se ele é final ou não, né? Então ali, para saber se esse cara aqui é verdadeiro, e também o tamanho da stack, se ela é igual a 0. Porque se ela for, quer dizer que não preciso mais rodar a simulação, rodar aqui essa simulação. Então aqui retorne true. Porque se não tiver nada no input e o estado for final e a stack estiver vazia, opa, a gente entra lá naquele caso lá, que é basicamente isso daqui. A gente entra lá naquele caso que diz aqui, cadê? Deixa eu ver, aqui. A gente entra nessa condição aqui. Se a pilha ficar vazia exatamente quando a entrada acabar, o autômato aceita. Então, aqui, ele aceita se terminar em um estado final com a pilha vazia. E é exatamente isso. Opa, e é exatamente isso. É exatamente isso que a gente checa aqui. Ou seja, não tem nada na cadeia de entrada, input igual a 0, o estado é final. E a pilha está vazia. Então retorna true, porque não precisa rodar mais nada, chegou no estado final ali. Beleza. Agora, se ele não for, aí a gente precisa que ele rode ali, né? Então, vamos lá, criar uma variável aqui. Vou dizer que é o meu símbolo, vai ser o meu epsilon. Eu nunca consegui escrever essa palavra epsilon. É incrível. Epsilon. Então, aqui eu vou verificar se o tamanho do meu input, se o tamanho do meu input ele é maior do que 0. Porque se ele for maior do que 0, aqui o meu symbol vai receber o input na posição 0. É isso aí. Então isso aqui vai me dar o primeiro caractere aqui. Epsilon, aqui ele começa com vazio e aqui ele vai receber a primeira posição do input. E aqui eu vou precisar dizer aqui também que o meu epsilon epsilon aqui ele vai ser o meu top para poder seguir com a verificação aqui. Então, mais uma condição, se o tamanho da stack ela for maior do que 0, então aqui o meu top
meu top vai receber lá o que está no topo da stack. Então aqui vai ser stack, o tamanho da stack aqui, -1. Então, aqui basicamente pegar o que tiver na stack aqui, pegar ali a posição do topo da pilha, né? Ali o tamanho do array, -1. Esse aqui vai representar o meu top. Beleza, seguindo aqui então, agora a gente precisa percorrer ali as transições, né? A gente precisa percorrer ali o mapa de transições para fazer algumas verificações. Então aqui, para percorrer alguma coisa, a gente usa aqui um for. Então aqui, não quero o índice, eu quero o valor. Então aqui vai ser t-range p.transaction, beleza? E aqui eu vou verificar se o meu current state é igual ao meu state e se o meu current state é igual ao meu state. E aqui vou fazer outras verificações, que vou verificar se o meu t.input symbol é igual ao symbol, ou se o meu t.input symbol ele é igual ao epsilon, ele é igual ao epsilon, e mais uma condicional aqui, e o meu t.stack_top, o meu t.stack_top ele é igual ao topo da stack, ou o meu t.stack_top se ele é igual ao meu caractere lá, que é o meu epsilon, é vazio, né? O epsilon aqui ele está representando a cadeia vazia, né? Epsilon, epsilon, ele é igual a vazio, porque se isso daqui for, então, beleza, se isso daqui for, a gente vai fazer aqui mais algumas verificações. Aqui eu vou dizer aqui que o meu next input, então eu vou pegar o meu próximo input, ele vai ser o input, beleza? Eu vou armazenar aqui para não perder essa informação. E daí eu vou dizer aqui que se o meu t.input symbol, se ele for diferente do epsilon, se ele for diferente do epsilon, aqui o meu next input recebe aqui o input, fazendo aqui o input na posição, qual é a posição daqui, né? É o próximo ali, a próxima correspondência aqui do input. Então, com isso daqui, eu vou agora dizer aqui que a minha próxima stack, ela vai ser aqui um append ali, né? Só para não perder a informação da stack, vai ser um slice de runes. Eu vou jogar para cá e eu vou dizer aqui que vou pegar tudo, vou appendar aqui tudo da minha stack com o operador spread, aqui jogando para dentro do meu próximo stack. E aqui a gente verifica de novo se o t ponto, lembrando que o t são as transições, né? Estou fazendo um for ali percorrendo cada transição. Então aqui se o t.stack_top, aqui ele for diferente do epsilon, se ele for diferente do epsilon e o tamanho e o tamanho da next stack, da próxima stack ali, ela for maior do que 0, então aqui a gente vai pegar aqui o next stack, ele vai ser o next stack, aqui pegando o tamanho do next stack, do next stack -1 aqui, né? Então aqui, se o topo da stack ali, se o topo da stack de dentro da transição ali, se ela for diferente de vazia aqui e o tamanho da stack for maior do que 0 ali, né, e o tamanho aqui da próxima stack for maior do que 0, então eu tenho que fazer aqui a operação chamada de pop. Então aqui eu vou dizer que o meu next stack vai receber aqui o que está lá, ele vai retirar. Então eu vou retirar ali o elemento da pilha. Então isso aqui é basicamente um pop, né? Ali, fazer um pop. Beleza. E agora aqui eu vou precisar percorrer de novo aqui
for i, então aqui eu vou dizer que o tamanho da t.stack push, aqui o tamanho da stack push menos 1 ali, né? E enquanto o i for maior ou igual a 0, o i ele for maior ou igual a 0, eu vou decrementar esse i aqui, né? Percorrer de trás para frente. E aqui eu vou verificar aqui se o meu t.stack push push na posição do i aqui, se ele for diferente de vazio, que é o epsilon, aqui, se ele for diferente de vazio, aqui eu vou dizer que o meu next stack, o meu next stack, vou fazer aqui um append do next stack, né? Next stack, vou fazer um append para dentro do next stack, aqui passando o meu stack push na posição do i. Se essa condição aqui, se o stack push aqui na posição do i não for vazio, então eu vou fazer essa operação aqui, que ela vai ser o push, tá empurrando ali, por isso que estou fazendo aqui um append, né? Então aqui a gente faz o pop, a gente retira, né? Aqui com a operação de como é que se diz lá? Vamos ver essa operação aqui, fazer um slice, acho que é slice, né? Aqui faz um slice aqui, retirando aqui o elemento lá do topo da stack. E aqui, fazendo um append, eu faço um push ali do próximo elemento pro topo da pilha. Então, é basicamente isso daí. E aqui, fora desse for, vou fazer aqui mais uma verificação para verificar que o meu p.simulate, chamando aqui essa função recursivamente, que eu vou passar de novo aqui para ela o meu next input e o meu t.nextState e o meu next stack, a próxima stack, né? Então essa função, acho que é essa aí. Beleza. Aqui então essa função aqui ela vai rodar recursivamente até rodar toda a simulação, e aqui eu retorno true. Beleza. Aqui eu retorno true. Aqui eu tenho alguns erros de semântica, que aqui é letra maiúscula, stack, aqui input is not undefined. Input, porque então input, tá, aqui tá escrito errado, é input, pronto, input. Então aqui a função simulate aqui, ela já tá feita, né, finalizada aqui. E agora aqui eu vou precisar só de uma função para expor essa função aqui, né? Apesar dela estar no mesmo pacote, mas se fosse usar aqui em outro pacote diferente ali em Golang aqui, essa função simulate ela não ia ser vista ali por outros pacotes ali por conta da visibilidade dela. Então eu vou precisar expor essa função. Então a mesma coisa, eu vou criar um método aqui, p, que vai ser o método do PDA, que eu vou chamar de run. Então essa função aqui ela vai receber aqui um input, que é uma string, e vai retornar um booleano. E essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai retornar aqui um p.simulate, retornando ali a função simulate. E aqui eu vou converter esse input para um slice de runnings aqui, input, e aqui eu vou chamar o current state e o p.stack, que é o que ela recebe aqui, né? Então, booleano. Então é isso daí. Então essa função run, ela vai expor ali o método simulate ali, né, para quem chamar essa função, e vai rodar aqui a simulação. Então e diante disso aqui a gente precisa chamar esse cara na nossa função main para criar ali os testes, né? Então aqui de volta a função main, eu vou precisar criar aqui um caso de teste. Vou criar uma função aqui que ela vai buildar ali ela vai buildar a nossa gramática para passar para a função simulate. Eu vou chamar ela aqui de build ANBN, que é o ANBN, que é a nossa linguagem PDA. Ela não vai receber nada, mas ela vai me retornar um PDA. Isso aqui, teoricamente, isso aqui tem que ser o meu, deixa eu ver aqui, isso daqui.
exatamente isso daqui. Bom, esse aqui, AN, BN, para todo N, maior ou igual a 1. Como ela vai retornar um PDA, um ponteiro para um PDA, então eu preciso retornar aqui o meu PDA. Então, retorne aqui os states, e o que vai ser? Os states, aqui os states, elas vão ser ali, só ver aqui o meu PDA, aqui, Ctrl, isso, state, beleza, mas não era isso que eu queria fazer, era fechar aqui, Ctrl K, isso, ver split, state aqui, beleza, exatamente isso. Tá, ali então o meu PDA tem os states, que é um slice de string, só para me acompanhar ali, um slice de string. Então aqui os estados vão ser Q0, Q0, Q1, Q1 e QF, que é o estado final, isso aí. E aqui eu vou ter o meu alfabeto, meu alfabeto, que é um slice de roaming. Qual que é o meu alfabeto? A, I e B. A e B é o meu alfabeto. E agora eu vou ter a minha stack alphabet, que é a stack do alfabeto, que ela também é um slice de roaming, e aqui vai ser o meu azão. E o azão é o que eu vou estar empilhando. O zezão, aqui nesse caso, é o alfabeto inicial da pilha. Isso aí. E aqui um init state, e aqui vai ser uma string, é o Q0, init state e um final state, que é um map, string e booleano. Aqui eu preciso dizer que o meu estado final vai ser o meu QF, e ele vai ser true. Isso aí, beleza, final state. E agora aqui é o meu current state. Current state, o meu current state, ele vai começar com Q0 também, né, que é o estado ali, o estado atual, vai ser o Q0, o mesmo que o estado final. E aqui a stack, que é um slice de running também, e aqui a stack ela começa com o estado inicial da pilha, que é o zezão, aqui, que é o zezão, e aqui finalmente a nossa transition, que ela é um slice de transition, isso daí, e aqui ela vai ter, vamos lá montar a nossa transição. O current state vai ser o meu Q0 ali, e volta ali em cima, né? Aqui ó, current state, e agora aqui vem o input symbol, aqui, o meu input symbol, que é um running, ele vai ser o A. E o meu stack top, quem vai estar lá no topo da pilha, vai ser o meu zezão. E agora o próximo ali é o next state. Aqui ele vai ser o Q0, é aquele loop. Isso aqui nada mais é do que aquele loop que nós fizemos lá quando a gente fez aquele esboço lá, né? Quando a gente fez o esboço representando ali, montando o autômato e criando o teste manual ali para a cadeia AB, AAB, tudo mais. Isso daqui é aquele loop, né? Então aqui ele tem o A. Por isso que ele continua no Q0, por conta daquele loop ali. Então ele é o next state, e o stack push aqui vai ser um slice de running, e ali é empilha A sobre o Z. Então aqui a gente está empilhando um A, como aqui já tem um Z, a gente empilha A sobre Z. E é exatamente isso que esse mapa de transição aqui vai fazer. Ele vai empilhar o azão para cada azinho. Empilhar o azão sobre Z, né? Empilhar o azão sobre zezão. Vai empilhar o azão sobre zezão para cada azinho. Exatamente isso ali que o nosso esboço ali fez. Então aqui, mais um estado que eu preciso aqui é o estado Q0 de novo. Aqui, Q0, beleza. E aqui
outro símbolo vai ser o A, e aqui a mesma coisa, e agora aqui vai ser, ao invés de ser o Z, vai ser um A, porque o Z é o estado, é o caractere inicial ali da pilha, né? Então aqui vai ser o A, e aqui vai ser Q0 de novo, Q0, e aqui vai ser um running aqui de A, porque já tem um A lá sobre A, isso daí. Então a gente vai empilhar um A em cima do A, porque teoricamente aqui já vai ter um A. Então aqui começa com Z, então a gente empilha um A, e aqui depois de novo esse A é basicamente esse A aqui, e daí a gente vai empilhar um outro A em cima daquele A lá. Então é isso daí. E agora aqui, a gente precisa agora de novo aqui, o estado é o Q0, e agora aqui já não é mais o A, né? Então a gente precisa fazer a simulação para o nosso outro caractere, que é o B. Então aqui é o B, e aí o alfabeto da pilha aqui é o current state é o Q0, o input símbolo é o B, quem está no topo da pilha é o A, o próximo estado ali, o next state vai ser o Q1, next state é o Q1, e na pilha, as operações da pilha ali, o stack push, a gente não vai fazer nada, não tem nada para empilhar ali, né? Então, aqui basicamente a gente começa a desempilhar. Aqui a gente começa a desempilhar com B. Então, cada vez que a gente receber um B, a gente começa a desempilhar ali o A. Por isso que aqui a pilha, ela tá como slice vazio aqui, para representar que a gente não tem que empilhar nada ali. A gente vai desempilhar. Aqui, beleza? E aqui, de novo. Agora aqui, como a gente passou para o próximo estado é o Q1, então aqui a gente começa com o Q1. O nosso current state é o Q1 ali, né? Então, o nosso input da pilha, o input symbol vai continuar sendo o B, para representar a IBB ali, né? A mesma correspondência de A é a mesma correspondência de B, tem que valer para a mesma correspondência de A. Então aqui o símbolo da pilha que a gente vai desempilhar é o Azão, que está lá de novo, e aqui o estado a gente vai permanecer no Q1, por quê? Porque ele tem que fazer um loop lá, mesmo não estando nesse estado. Então aqui na pilha a gente não mexe nada, então fica vazia. E agora aqui o estado é o Q1, então aqui o próximo caractere que ele vai ler é o epsilon. O epsilon é pi, é o epsilon que representa a cadeia vazia, né? Então ali que é a cadeia vazia, quem vai estar no topo da pilha aqui vai ser o Zzão, que é basicamente o estado inicial da pilha, e o próximo estado ali é o QF, que é o estado final. E aqui, mesma coisa, um slice de running para não ter nenhuma operação na pilha. Então aqui a gente empilha os A, e aqui a gente desempilha os A quando a gente recebeu A. Quando a gente recebeu um Azinho, a gente começa a empilhar os A sobre os Z. E quando a gente começar a ler os Bzinhos, a gente começa a desempilhar o A, transitando para o estado Q1. Então, quando a gente está no estado Q1, quando isso daqui acabar, o input da pilha vai ser vazio, vai ser epsilon, né? Então aqui vai ser o epsilon. Então aqui, quem vai estar no topo da pilha vai ser o Z, que é o estado inicial. Então ele vai transitar para o estado final, e aí o autômato ele aceita. Quando ele chegar nessa parte aqui, ele vai aceitar, né? Ele aceita se a pilha tem só Z e o input acabou. Se a pilha só tem Z e o input acabou, o Z é o caractere inicial da pilha, né? Então aqui, o que não pode aqui é ter A sobre Z. Então, se o input acabou e ainda continua tendo A sobre o Z, então a cadeia ela não foi aceita ali pelo autômato. Aqui tá me dando um erro, o que é isso aqui? Que acabou, só que aqui é Missing Common Lateral Object. Tá, ok. Beleza, aqui e aqui tá faltando também uma vírgula aqui no final. E aqui uma vírgula aqui também. E, bom, nossa função build PDA tá pronta. E é basicamente isso daí. A função build PDA ficou pronta. E agora aqui pra gente testar essa função. E pra gente testar essa função aqui, deixa eu só fechar essa parte aqui, voltar pra cá. Beleza, aqui vai ser aqui eu vou chamar de PDA, vai ser o build PDA, esse aqui vai criar o nosso PDA, e aqui a gente começa a brincadeira. Então aqui vai ser o meu test cases. O test case vai ser um slice de string. Bom, e aqui vai ser o meu slice de string, deixa eu colocar aqui, imagina só.
Aqui nesse caso vai ser o slice de string, e aí a gente começa a testar a nossa cadeia AB. Daqui a gente coloca aqui A, BB, A, BB, A, B, BB, 3B, beleza? A, BB, A, B, foi aquela que eu coloquei no teste lá. A, 3A e 2B. E uma string vazia também, para representar. Então aqui a gente faz um for para percorrer aqui o meu input, o range, test case, input, range, test case, beleza. E aqui a gente dá um accepted. Accept vai ser 2 pontos igual pda.run. Nossa função run, que é a função exposta do nosso PDA, vai chamar a nossa função simulate. Nossa função run, ela espera receber o input, que é o input que está sendo passado ali. Então aqui é fmt, ponto printf, e aqui vai ser o meu input. Eu vou dizer que o meu input aqui é traço 6S, para dar um espaçamento ali no terminal. E aqui eu vou só perguntar se ele foi aceita, né? Se a cadeia foi aceita, e aqui vai ser 1%V barra N para uma quebra de linha no final. E aqui eu passo meu input, que é o meu input, e aqui eu passo meu accepted, né? Que é a função, vai retornar ali um booleano, né? A função simulate retorna um booleano, e a função run também retorna aqui a função simulate retornar. Então aqui com isso a gente vai saber se o nosso PDA, o nosso autômato, ele conseguiu fazer o teste das cadeias aqui de A's e B's. Então é isso daí. Vamos testar aqui. Eu preciso rodar aqui um go run main e o meu state. E se eu rodar aqui, vamos conferir aqui, que nem eu sei se deu certo isso. AB deu true, AABB aceitou, 3A e 3B aceitou. Olha só, 2A e 1B não aceitou, 3A e 2B não aceitou, e um caractere vazio, uma cadeia vazia, não aceitou. Caraca, é isso aí. Esse é o PDA, provado aqui na prática, né? Como é que o PDA funciona, né? Então ali basicamente a gente mostrou a teoria ali, fizemos um esboço do PDA, né? Falei um pouco ali do que é o PDA, como ele funciona. O PDA nada mais é do que um autômato com uma memória extra, né? No caso é a pilha ali, que ele usa para saber, né, por onde que ele já passou ali e o que ele tem que fazer depois. E ele te dá essa flexibilidade ali, né, para fazer essas comparações ali das cadeias. E aqui, né, escrevemos aqui um breve código em Go que provou essa teoria, né? Então ali a gente conseguiu provar aqui via programação a teoria do autômato de pilha. Então é isso daí, então, galera. Valeu. Então espero que tenham gostado do vídeo aí, né, que tenha sido intuitivo e tudo mais. Vou estar finalizando por aqui e até a próxima. Valeu!